O Theo também está com a gente, Pedro, porque essa preocupação com a região de fronteira, ela vinha antes até do processo eleitoral. O Theo já trazia as informações para a gente sobre o trabalho de inteligência que foi feito pela Polícia Federal, reforço no policiamento por parte das Forças Armadas, Theo. E essa preocupação aumenta à medida em que a pressão internacional com relação ao que está acontecendo na Venezuela também aumenta. Ontem tivemos os Estados Unidos reconhecendo Edmundo González como o vitorioso nas eleições no país, falando inclusive em evidências esmagadoras. Há uma consequência que pode vir a partir desse reconhecimento por parte dos Estados Unidos, que é o aumento das sanções econômicas contra a Venezuela. A asfixia econômica ainda maior no país, o que pode levar mais venezuelanos a deixarem o território. Exato, esse reflexo pode se materializar com a vinda de novos venezuelanos, de mais venezuelanos aqui para o Brasil. O Pedro mencionou isso, tem uma coisa que está acontecendo por ali, que é o seguinte: ao mesmo tempo em que há um estímulo por parte da oposição de manifestações e de tomada de rua pela população que contesta o resultado declarado, divulgado pela Corte Eleitoral venezuelana, ao mesmo tempo que há um incentivo para que essas pessoas tomem as ruas, há também, por parte do governo de Nicolás Maduro, uma repressão policial, o ordenamento de prisão desses manifestantes, inclusive com uma intenção de ida dessas pessoas para, por exemplo, prisões de segurança máxima. Então, ao mesmo tempo que há uma mobilização por parte da população, há também uma resposta do governo de Nicolás Maduro. Isso também tem um reflexo no fluxo migratório. O governo brasileiro vinha acompanhando as vésperas dessa eleição, como a gente mostrou na semana passada, esse fluxo que girava em torno de 350 a 600 pessoas vindo diariamente, cruzando a fronteira, e houve um aumento desse fluxo de acordo com a Operação Acolhida. Esses números oficiais de 300 a 600 pessoas são também da Operação Acolhida, que recebe esses venezuelanos, fazem todo o trâmite legal de documentação e encaminham eles ou para centros de acolhimento ou para casa de parentes que eles eventualmente tenham aqui no Brasil. Então, a partir desse resultado das eleições, há um reflexo disso. E o fato de não haver um desfecho claro com relação ao resultado das urnas no domingo deixa isso ainda mais evidente, ou seja, a possibilidade de um aumento desse fluxo migratório, porque não há uma conclusão, não há a palavra final, apesar de ela ter sido dita, a avaliação pela declarada, o resultado de domingo e com a confirmação de Nicolás Maduro, há um questionamento sobre, e a gente está acompanhando isso, sobre o fato de não haver independência e de não haver imparcialidade nessa decisão, nessa divulgação. Então, justamente por isso, ainda não há um desfecho claro. Não à toa, o governo brasileiro, o governo mexicano, o governo colombiano divulgaram a nota que divulgaram ontem. Não há um posicionamento do Brasil com relação ao reconhecimento do resultado de domingo, nem para um lado, nem para o outro. Então, justamente por conta dessa incerteza com relação ao desfecho da eleição, e aí a gente vê, isso tem um impacto tanto político, diplomático, de o governo brasileiro, por exemplo, não reconhecer o resultado nem para um lado, nem para o outro. Há também um impacto diplomático pelas sanções que devem ser impostas a depender do que acontecer nos próximos dias e nas próximas semanas ali na Venezuela, com um possível isolamento ainda maior do país perante a comunidade internacional, mas também há um impacto das relações comerciais, obviamente, mas também desse fluxo migratório, um impacto direto na população que não quer mais viver lá e deve vir para o Brasil ou para países vizinhos que devem receber essas pessoas. Então, a gente vê que os impactos são em diversas frentes e em diversas áreas.